Vamos lá. Ó, esses dois assuntos são fáceis, tá? Que é artigo e numeral. Eu coloquei lá no... Eu deixei lá uma videoaula que não era minha, mas eu vou deixar essa aula gravada e vou colocar lá para vocês. Então, vamos lá. Ó, aqui é a correção da atividade que eu enviei para vocês. Artigos, eles são classificados em definidos e indefinidos, tá? O A aqui, ele é definido. Agora, por que que eu destaquei esse Azinho aqui e esse Ozinho, embora esteja aqui unida a preposições? Porque assim, ó, existem o que a gente chama de contrações, tá? Que é a contração da preposição com o artigo. Aqui, por exemplo, da é o de mais o a, tá? Que forma o da. Não deixa de ser artigo, o azinho não deixa de ser. Então, quando eu pedir para vocês identificarem artigos, vocês têm que estudarem lá as contrações para vocês saberem que da é de mais a, que pelo é por mais o, tá? Se fosse pela, seria por mais a. Então, tem que grifar lá o ozinho de pelo, o azinho de da, o azinho de na, tá? Aqui. Então, o a e o o aqui são artigos definidos, tá? Uma que é um artigo indefinido, tá? Que os artigos indefinidos é uma, uns e umas. Aqui também ele é artigo indefinido, o um. Aqui, as, é artigo definido. E aqui é a mesma coisa que eu falei aqui do da e do pelo, tá? Existe uma contração aqui da preposição em com o artigo a, por isso que é na. Se aqui, por exemplo, fosse, sei lá, mercado, aí seria no. O no seria a contração do em mais o, tá? Mas não deixa de ser artigo aí este azinho. Então, você vai grifar também quando eu solicitar. Aqui, o um é um artigo indefinido, tá? O segundo, ele é um pouquinho mais complicado, mas também assim, é uma complicação pequena, porque às vezes depende de um contexto para você saber quando é que o um e uma ou uns pode ser um pronome ou um artigo indefinido ou um numeral, tá? É um contexto muito específico para você saber se ele é numeral, só quando dá ideia mesmo de quantificação, tá? Porque numeral, pessoal, é a classe morfológica que quantifica, né, que dá ideia de quantidade exata, tá? Exata. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, ainda não conheci um homem que não olhasse o futuro com otimismo. Aqui não é um homem no sentido de 1, 2, 3, 4, tá? Aqui é um homem qualquer. Por isso que eu coloquei aí, né? Que é aí artigo indefinido, ok? Aqui também na letra B. Era uma vez um rei muito generoso. Então, esse rei não é também de contagem, não é assim, tinha um rei, né? Um rei, um generoso, dois, no outro seria. Não, é um rei qualquer, é um rei, sei lá, na história. Por isso que eu coloquei como aí, que também, no caso, é artigo indefinido. Agora, aqui não. Ó, a letra C é específico, olha a diferença. Ó. Esse rei tinha uma filha chamada Belinha, porque o contexto está dizendo que é unidade. Ele tinha uma única filha, ele não tinha duas filhas, tá? Então, tanto é que o nome dela é especificado aqui, ó, Belinha. Por isso que nesse caso aqui é um numeral, porque aqui é de quantidade, tá? Então, não é uma coisa indefinida, né? Não é um qualquer. Na letra D, a tampa do tonel media um palmo. Aqui também é numeral. Por quê? Porque você pode medir um palmo, 2 palmos, 3 palmos. Aqui não é um palmo qualquer. Aqui é de contagem, né? De medida. Por isso que nesse caso é numeral. Aqui na letra E, um dia ainda te contarei este segredo. Um dia, eu não sei que dia é esse. Né? Um dia qualquer. Pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 3 anos, não importa. Vai ser um dia qualquer, não é a questão aqui de quantidade. Por isso que nesse caso também ele é artigo indefinido. Letra F, trata-se de um amigo leal, também é artigo definido, tá? Porque aqui não é uma questão de contagem, tá? A pessoa, no caso aqui, é um amigo de tantos que ele tem, no caso ele tem esse que é mais achegado, que é leal, então não é de contagem. Agora aqui sim é de contagem, ó.
Deus é um só, tá? Aqui é de unidade, então por isso que ele é numeral. E aqui também é numeral porque a questão aqui é de, poderia ter 2 saídas, 3 saídas, né? Mas só tem uma. Então, assim, claro que eu não vou cobrar isso de vocês, eu coloquei aqui um exemplo para vocês saberem que às vezes existem, né, situações em que vocês podem encontrar a palavra uma ou uns, como numeral ou como artigo, tá? Vai depender de um contexto, tá? Não dá para dizer. Questões desse tipo, por exemplo, dificilmente um professor colocaria em prova, porque é difícil de contestar se está errado ou está certo, ou alguma coisa assim, tá? Eu coloquei mais a título de conhecimento, mas eu não cobraria questões dessa forma, não. Marque a alternativa que não apresenta erro quanto ao emprego do artigo. Então, vamos lá. Ó, a letra A está errada porque a palavra dó, tá? É masculina, tá, pessoal? Embora seja estranho. Mas a frase seria assim, ó. Sempre me deu um dó. Dó no sentido de pena, né? De compaixão. Não é uma dó, tá? Então, por isso que o emprego aqui está incorreto. Aqui, por que a B também está incorreta? Porque óculos, tá? Óculos sempre vai ter que vir acompanhado do artigo no plural, tá? Os óculos. Então, você não diz assim, eu perdi meu óculos. Não, eu perdi meus óculos, tá? Porque assim, ó, essa lentezinha aqui, ó, cada uma dela aqui, no caso, seria um óculo e o outro óculo, tá? Você não usa só esse, você não é um pirata, né? Que tem aquele negócio só em um olho. Então, obrigatoriamente, você tem que usar as 2 lentes. Então, por isso que são meus óculos, tá? Aqui, a letra C está errada, porque eu não posso, preste atenção, jamais pode haver artigo, seja ele definido ou indefinido, depois da palavra cujo. Cujo ou cuja, tá? Se fosse feminino, aqui seria cuja a. No caso, é masculino, é cujo o. Tá errado, tá? Aqui não existe este o. Seria cujo nome. Por isso que tá errado. A letra D é a correta, porque ele quer a correta. A personagem Capitu é uma das mais conhecidas da literatura. Por quê? Porque personagem, pessoal, pode usar tanto o artigo, tá? Feminino, quanto o masculino, tá? Mesmo que a personagem seja feminina. Se eu tivesse assim, o personagem Capitu, não está errado, embora seja estranho você falar, mas não está errado, tá? É o que a gramática chama de gênero vacilante. No caso aqui, tá até melhor, né? Porque Capitu é feminina, então colocou a personagem. Mas se fosse o, não estaria errado, tá? Igual se aqui, por exemplo, fosse Bentinho, a personagem Bentinho, não estaria errada segundo a gramática, tá? Embora seja estranho, mas não está. 4. 4 é o numeral. O que é o numeral multiplicativo? É quando você tem a questão da multiplicação relacionada a um todo, ó. O todo multiplicado 2 vezes, duplo ou dobro, né? Então, se você, por exemplo, eu ganho R$100, aí eu trabalho mais um turno e eu vou ganhar o dobro, né? Então, eu estou multiplicando, né, aquela quantidade 2 vezes, né? Então, por isso que ele fala dobro. Se fosse 3 vezes, seria triplo. Então, por isso que tem aqui, ó. Então, dobro, né? É 2 vezes, duplo ou dobro, né? Quando você fala assim, tomei um copo duplo, então você tomou 2 vezes aquele copo, se é um copo de 200 ml, você tomou de 400 e você tomou duplo porque você duplicou os 200 ml. Aqui, se fosse 3 vezes mais, né? Se eu, por exemplo, trabalhasse uma tripla jornada, 3 vezes eu ganharia o triplo. Se fosse 5, quíntuplo, 7, sétuplo, 9, nônuplo, 4, quádruplo, 6, sextuplo, 8, octuplo e 10, décuplo, tá? Isso aqui é só a questão de... É mais decoreba isso aqui, tá? Às vezes você vai usar uma escrita, alguma coisa assim, então você dá uma pesquisada, mas não é nada difícil. No caso dos números, né, fracionários, ou chamar de numerais fracionários, você
vai ter, se aqui no multiplicativo é a questão da multiplicação, aqui é por divisão, tá? Então, por exemplo, o todo dividido por duas partes é meio ou metade. Então, se você tem uma laranja e divide ela em duas, você tem meio ou metade. Se você divide uma laranja em três partes, então, tipo assim, eu divido isso aqui, essa folha, em três partes, né? Então, se eu pego uma parte, eu vou ter um terço. Se eu pego duas partes, eu vou ter dois terços. Se eu pego as três partes, que seria o todo, eu teria três terços. Por isso que eu coloquei aqui, né? Por três partes, terço. Se for dividido por 4, quarto. Por 5, quinto. Por 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. E 10, décimo, tá? Acho que vocês usam isso muito em matemática, né? Só que em matemática você usa o algarismo, né? Referente ao numeral, né? Porque quando você escreve por extenso, igual aqui, você tem um numeral. Quando você coloca lá em forma, né, de número, você tem algarismos, tá? 6, assinale a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. Pessoal, ó, o que lembra quando a gente estudou o porquê? Quando a gente usava o artigo e algumas classes, né, antes da palavra porquê, que tornava ele um substantivo, o mesmo caso acontece aqui. Então, por exemplo, por que é a letra D? Porque aqui, ó, andar, ó, Haroldo ficou encantado com o andar de bailado de Joana. Então, andar não é uma palavra substantiva, né, na sua origem. A origem dela, né, o nascimento, lá, a certidão de nascimento dela, diz que ele é um verbo, né, que ela é um verbo. Mas, quando eu coloco o artigo, por isso que ele fala que está substantivando uma palavra, quando eu coloco o artigo antes, aí esta palavra andar deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Isso poderia ser qualquer palavra. Se eu, por exemplo, a palavra ai é uma interjeição, né? Se eu grito assim, levo uma topada e grito, ai, meu pé. Isso aqui é uma interjeição. Mas se eu digo assim, ó, o ai de Renata foi escandaloso. Este ai deixou de ser interjeição. Já se tornou um substantivo, tá? Então, qualquer palavra na língua que vier acompanhado de artigo, ele se torna substantivo, mesmo que ele não tenha nascido como um substantivo, tá? Na questão 7 é para você colocar por extenso, se ele é cardinal ou ordinal. Então, vamos lá. Ó, quando se referir, né, a nomes de reis, papas, né, como no caso aqui, capítulos de obras e tal, você vai usar ordinal, tá? Até o 10. A partir do 11, você vai escrever, né, escrever e falar como cardinal. Como aqui, por exemplo. Aqui são algarismos romanos. Então, quando eu falo Luís 16, por que eu escrevi 16 e não escrevi 16º? Porque a gramática diz que até 10 você vai falar como ordinal. Então, seria Luís I, Luís II, Luís III, até Luís X. Mas a partir do 11, aí eu vou escrever como cardinal, por isso que eu coloquei 16. Já na letra B, Henrique, oitavo, ó, aqui o algarismo significa 8. Então, se Henrique, no caso, eu não sei se for o nome de imperador, de um rei, não importa, que seja imperador, rei, rainha. Então, até o 10 seria ordinal, como neste caso. Oitavo é até 10, né? Não passou de 10. Então, por isso que eu escrevi oitavo e não 8. Não coloquei Luiz aí, ou Henrique 8, tá? A mesma coisa para Dom João VI, o nome de Papa, né? Por isso que é sexto, porque não passou dos 10. Se passasse aí, não seria ordinal, tá? Seria cardinal. Capítulo 2º, tá? Porque aqui no caso é parte de obra, né? De capítulo, tá? No caso aí, a mesma coisa, tá? Você estaria colocando ordinal. João 23. Por que 23? Porque já passou dos 10. Então, nesse caso, ele vai ser cardinal e não 23º. O mesmo caso da letra F, que é Pio XII, tá? E não Pio XII. Se fosse aqui 10, aí seria Pio X, tá? Mas não é 10, então ele é cardinal, tá? Isso aí também vocês vão usar quando vocês forem, por exemplo, na verdade, vocês praticamente não vão usar isso aqui dessa forma, que está em amarelo, tá?
Porque se você for escrever uma redação, por exemplo, você vai usar assim, ó, aqui, em algarismo romano. Você não vai escrever lá Pio XII, desse jeito. Agora, você, se estiver conversando com alguém, né, aí você não vai falar Pio XII. Você vai pronunciar como cardinal. Agora, a escrita, você não vai usar isso. Em lugar nenhum você vai escrever isso em redação, qualquer coisa, você vai escrever em algarismo romano, tá? Eu só escrevi, expliquei porque você pode conversar e falar, e aí você falar errado. Aponte a alternativa em que os numerais estão bem empregados. O único que está bem empregado é este aqui, ó. Porque assim, ó, aqui, pessoal, tem a ver com leis, tá? Não é com obras. Então, quando se refere a leis, por exemplo, leis tem artigo, parágrafo, né? Igual na Constituição. Então, ó, antes do artigo 10 vem o artigo 9. Então, no caso de artigos referentes a leis ou parágrafos, só vai ser, tá? Ordinal até 9, igual aqui, ó, 9. A partir do 10, aí já você vai escrever ou falar, né, cardinal, como nesse caso aqui. Então, está correto, tá? Os outros estão errados, porque aqui ao Papa Paulo VI, não, seria Paulo VI, né? Aqui está errado. Aqui, parágrafo 9 vira parágrafo 10º, não. O parágrafo 9 não vira parágrafo 10º, seria parágrafo 10, porque parágrafo tem a ver com lei, tá? Não é com relação lá a romance, a obras, igual a gente viu aqui em relação a capítulo, tá? Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º. Não, no caso aqui, né, seria o que a gente viu aqui seria o capítulo 10. Então, por isso que esse aqui estaria também errado. E o artigo 22º seria o artigo 20, tá? Então, por isso que está errado aí. Só a D está correta. O 9 é para vocês fazerem isso aqui, né? 80º para 80, 300º para 300, 700 esse aqui e 90 é 90º. Aqui está errado por quê? Porque isso aqui não pode ser contraído, viu? Tinha que ser assim, eu não conhecia nenhum episódio de Os Lusíadas, tá? Eu não posso contrair a preposição junto com o artigo que faz parte do nome da obra, tá? O nome da obra é Os Lusíadas, então o de teria que ser separado, por isso que está errado. E aqui são os artigos, tá? Que eu grifei, o azinho que é em mais a, o a aqui, o de mais a, eu grifei aqui, destaquei o a, o do sol, a barra, o do, né, de mais o a, que é o artigo definido, o os é em mais os, né, eu grifei o os, então é isso aí. Não é um assunto difícil, tá? A gente vai, eu vou passar, assim, antes que eu fale outras coisas, vocês têm alguma dúvida para eu tirar do assunto? Pode falar. Ó, essa frase ficaria assim, ó, deixa eu ver aqui, ó. Seria assim, ó. Não conhecia nenhum episódio, teria que colocar isso aqui, ó. Porque isso aqui, tá? Vou colocar para vocês saberem, ó. É isso aqui. Teria que ficar desta forma para estar correta. De Os Lusíadas e não dos, tá? Igual aqui, ó. Tá vendo o estado de São Paulo? Ó? O anúncio foi publicado em... Se eu fizesse assim, o anúncio foi publicado no estado São Paulo, estaria errado, tá? Porque o estado São Paulo é o nome do jornal, né? Que no caso aí é lá do estado mesmo, de São Paulo, tá? Que o povo até chama de Estadão. Então, isso aqui é o nome do jornal, assim como Os Lusíadas é o nome da obra. Então, quando você tiver um nome, tá? Quando você tiver um nome de uma obra, qualquer, né, um jornal, ou qualquer outro nome próprio, você não pode contrair a preposição com o artigo que faz parte do nome dessa obra, né, desse jornal, dessa música, sei lá, qualquer que seja aí um nome próprio, tá? Sim, alguma dúvida para a gente? Que eu quero falar algumas coisas com vocês. Se não houver, eu vou interromper aqui o compartilhamento e explicar algumas coisas para vocês.
Mas eu acho que esse assunto é um assunto tranquilo, né? Deixa eu parar aqui a gravação.